Bom dia, doutor. Obrigada por vir, com chuva e tudo, né? Doutor Tércio Genzini, que é hepatologista, é gastroenterologista e vai nos falar sobre os problemas digestivos, que são uma queixa frequente nos consultórios médicos. Quando a nossa digestão não funciona direito, é porque o nosso organismo está em desequilíbrio e isso pode afetar até, a cabeça, a mente, né, doutor? É verdade. Afeta tudo. É verdade. Tem que estar em... Aliás, todo o nosso corpo deveria estar em equilíbrio. Mas a gente não consegue fazer uma alimentação saudável também, tantos problemas, não é? Na vida. E você, às vezes, você deixa de lado uma alimentação correta e isso te prejudica muito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 milhões de pessoas sofrem de azia, sabia? Quase todos os dias. E estima-se que 20% de toda a população mundial possua algum problema intestinal. Então, é preciso se cuidar. E esses cuidados começam como, doutor Tércio? Então, bom dia, Claudete. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço. Claudete, o aparelho digestivo é o que nos conecta com o que a gente mais faz durante o dia, que é se alimentar, né? Então, a gente vê hoje o programa inteiro, você falou de pimenta, tem a refeição, das vitaminas, tudo isso passa pelo trato digestivo. E entre a prevenção, que é algo que a gente deve fazer rotineiramente, e os sintomas avançados, que são aqueles que te levam para o hospital, existem os sinais de alerta. O que é o sinal de alerta? É a comunicação que o aparelho digestivo faz com a gente. Quer dizer, ele mostra, antes de vir a doença, ele mostra que tem alguma coisa errada. A gente é que não presta atenção. A gente não presta atenção, porque às vezes na correria do dia a dia você releva. Ou mascara, né? É importante você entender o que são esses sinais de alerta e qual a importância deles. A gente tem que lembrar que na população adulta, 1 em cada 5 pessoas tem problemas na vesícula, 2 em cada 5 tem algum grau de gordura no fígado, 3 em cada 5 já teve algum episódio de azia ou de queimação no estômago. Bastante. Isso tudo é muito frequente. E 4 em 5 já tiveram gastroenterites, que podem ser infecciosas ou de outras origens. Então a gente vê que todo mundo praticamente tem algum sintoma digestivo. O que a gente tem que saber é diferenciar o que é importante, o que a gente pode observar e o que deve ser investigado. E isso eu acho que é importante a gente conversar. Tá. Então, vamos começar com essa tela, né? Que é um alerta de doenças do aparelho digestivo. Você em casa, fica de olho, presta atenção. Então, aqui a gente trouxe queimação e azia, que é o mais frequente, que na população abaixo de 40 anos, se não for reincidente, se for esporádico, relacionado a um abuso alimentar, um abuso de ingesta de álcool ou produtos ou alimentos muito fortes, pode ser observado. Mas na população acima de 40 anos ou com um histórico familiar importante, deve ser investigado. A investigação normalmente é feita com uma endoscopia. Então, o alerta é assim, quem tem mais de 40 anos, com histórico familiar, ou tem azias ou queimação reincidentes, tem que fazer o exame de endoscopia para saber exatamente o que é. Tá. Essa queimação, ela se dá durante a refeição ou a qualquer tempo? Ela pode melhorar com a refeição, porque a alimentação serve como um tampão do ácido. O que provoca isso normalmente é o ácido clorídrico. Então, o alimento às vezes tampona e melhora, ou o alimento pode piorar. Na úlcera ele melhora, na gastrite ele piora. Tá. Então, essa questão é importante ser investigada. Lembrando, Claudete, que eu estava vendo uns dados antes de vir para o programa. No Brasil, 700 mil pessoas por ano desenvolvem algum tipo de câncer. Desses 700 mil, quase 100 mil desses tipos de câncer são no aparelho digestivo, que é o esôfago, estômago, intestinos, pâncreas e fígado. Então, e qual o pior deles? O pior desses o mais agressivo de todos é o pâncreas. E, infelizmente, é o que vem mais crescendo. Então, às vezes, alguns alertas vêm... Para que serve o pâncreas? O pâncreas controla a insulina e o glucagon, basicamente, que controlam o nível de açúcar no sangue, e ele controla também enzimas que fazem a digestão de gorduras e de proteínas. Mas como eu sei que o pâncreas não está funcionando bem? Por exemplo, as pessoas que após 50 anos desenvolvem diabetes. Isso é um alerta para 1% desses casos podem ser relacionados a câncer de pâncreas.
Então, quem de repente percebe que o açúcar se alterou, deve procurar investigação. E fazer rápido. E fazer logo os Se exames. esse câncer no pâncreas ele é detectado rapidamente, eu não sei, ele pode, porque o que a gente vê do câncer é que ele sai, né? Tá no intestino, pode sair do intestino, pode ir... Todos os tipos Tá. de câncer, quanto mais precoce a investigação, melhor o Porque resultado você do pode pegar no tratamento. local, onde ele Localmente, antes dele afetou. disseminar. Aqui, olhos amarelos ou urina escura? Então, olho amarelo e urina escura sempre deve levar o paciente ao médico. Tá. Sempre. Você nunca deve perceber a sua urina escura, mas escura não é aquele amarelo discretamente escuro, porque às vezes é desidratação, você não tomou líquidos. Agora, aquele amarelo que se torna um chá forte ou uma Coca-Cola, Ah, tá. por exemplo. Aí... Ou o olho... Ah, não fala assim, doutor, tô tomando Coca-Cola agora, vou Não, mas- pensar que é xixi escuro. não pode sair na urina, né? Se sair na urina Pelo é um amor de problema. Deus, se for na urina, corra para o hospital. Agora, e o branco do olho fica meio Se o amarelo. branco do olho ficar amarelo, vá para o hospital ou não para o pronto-socorro. Procure um médico, Tá. o atendimento, para se identificar esse problema. Ok. As fezes escuras normalmente são sinal de sangue nas fezes. Isso pode ser algo que você comeu ou ingeriu rico em ferro, simplesmente isso, ou pode ser algum tipo de sangramento. Esse sangramento pode ser desde gengival até o sangramento intestinal. Tá. Então deve ser investigado também. Fezes escuras Pode significar o que isso? pode significar algo simples, como eu falei, um sangramento gengival ou uma gastrite, que rapidamente curados, ou pode ser um câncer de intestino, Tá. por Então, exemplo. tem que correr, né? Dor abdominal, muita gente se queixa, né? Ai, não sei, tô uma dor aqui no estômago hoje. Então, as dores abdominais, elas devem ser relacionadas ou à atividade física, e aí vai mais para o lado muscular, Se ou, tem vida sedentária, vai para o hospital. não, ou atividade física que você pode observar, ou a alimentação. Se você come e você sente dor, ou você sente dor quando vai funcionar o seu intestino, isso deve ser investigado. A dor não é uma coisa normal. Ela pode acontecer num exagero ou numa situação muito esporádica. Mas pode ser o quê? Agora, se ela é reincidente, ela deve ser investigada. Tá. Pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastroenterite, pode ser uma diverticulite. A dor tem múltiplos diagnósticos. O que ela não pode ser é crescente. Tá. A dor que persiste e aumenta deve ser rigorosamente investigada. Esse persistir e aumentar, para a gente pode ser uma coisa, para o médico pode ser outra. Ele quer dizer o quê? Uma semana de dor, 3 dias de dores seguidas? Você foi bem ao ponto. Assim, a dor que ultrapassa 2 semanas pode investigar. Tá, ok. E ainda temos ali algumas alterações no nosso corpo, que também são sinais? Sim, a alteração do hábito intestinal, por exemplo. Você é uma pessoa regulada, de repente você percebe que mudou a forma das fezes, ou você tem diarreia alternada com constipação. Isso deve ser investigado, porque é algum problema intestinal que está levando isso. Esses sintomas acima de 40 anos é igual colonoscopia, porque tem que descartar formação de pólipos ou outras complicações que podem levar ao câncer de intestino, que é o segundo ou terceiro mais frequente atualmente, dependendo da região onde você investiga. Perda de peso também entra nessa investigação. E o inchaço, perda de peso, se você está fazendo um regime, é uma coisa. Sim. Se você não está fazendo regime algum e começa a sentir falta de apetite e perda de peso, isso também deve ser investigado. Algum desequilíbrio importante está acontecendo no seu corpo. Volta à tela antiga, por favor. Finalizando, eram os inchaços. Qualquer inchaço, o inchaço pode ser cardíaco, pode ser renal, pode ser hepático. O inchaço é sempre pela ingesta de sal, não? Exagerada? O sal piora o inchaço, Tá. principalmente dependendo da origem. Mas se a pessoa acorda com o olho meio inchado durante o dia, aquele olho vai inchando, o abdômen parece estar empaturrado, é isso, né? E inchaço nas pernas, tem que examinar. Obrigatoriamente Tem que ir no médico. deve ser A investigado. não ida ao médico, que a gente sabe que está num país onde, né, é meio difícil marcar consulta, às vezes,
Ainda bem que existe o SUS, mas mesmo assim o Sistema Único de Saúde às vezes não dá conta e a consulta demora, você não consegue se consultar. Isso pode agravar um quadro, pode levar à morte, quer dizer, cada vez que a gente não investiga o que tem, a situação piora? Com certeza, por isso, Claudete, que não pode esperar acontecer o pior para procurar Tá. o atendimento. Hoje, no nosso país, temos 210, 220 milhões de habitantes, 50 milhões têm plano de saúde. Aí sobram uns 170 milhões que não têm. Tem. Então, é importante qualquer sinal de alerta, ou mesmo sem sintomas, após uma certa idade, eu coloco aqui 40 anos de idade, já marcar o seu atendimento para que nem que sejam para exames periódicos. Você, então, consegue antecipar que doenças graves aconteçam no seu corpo. Tá certo. Muda a tela agora que eu quero deixar aqui o nosso próximo assunto nessa entrevista, que é dicas para a saúde do sistema digestivo. E eu queria saber, criança pode ter problema gastrointestinal, problemas nesse aparelho digestivo? Você já me responde? Pode e frequentemente tem, né? Tem? A partir de que idade ou em qualquer idade? Em qualquer idade. Normalmente numa fase inicial, por imaturidade do trato digestivo, tem algumas diarreia, intolerâncias alimentares. Cólica, né? Cólica, exatamente. Tudo isso é a maturação do trato digestivo que está acontecendo. E quanto tempo demora para isso? Isso demora meses, né? Algumas crianças, até alguns primeiros anos de idade. E até que ela se adapte a toda alimentação que começa a chegar no corpo, que não existiu na fase embrionária, né? Ok. Antes daquela tela que eu ia mostrar o que você pode fazer para ter uma boa saúde no aparelho, né, digestivo, vamos conhecer o sistema digestivo. Vamos começar esse filme aí que o doutor vai mostrar. Então, o aparelho digestivo, ele começa, na verdade, na boca, da mastigação, depois tem um tubo condutor que é o esôfago, e no estômago, que é uma bolsa, começa, então, aqui em verde, né? Começa o armazenamento e a digestão propriamente dita. O estômago é esse verde? Esse verdinho, né, que está aqui. Aqui do lado. Ele está aqui, né? Aqui é o fígado, aqui é o esôfago, né, conforme mostrado, e aqui é o estômago, e aqui é o fígado. Então, no estômago, ele armazena, depois do estômago, ele passa para o intestino delgado, onde vai ser feita a absorção de todos os nutrientes, tudo que a gente ingere. Certo. Desse local, ela já entra na circulação e vai para o fígado para ser metabolizado. Com o alimento ao longo do trato digestivo, ele recebe o suco pancreático, que vai fazer a digestão e vai auxiliar outras enzimas do intestino delgado a fazer essa absorção. Aí passa pela corrente sanguínea, fígado, metabolizado e então é distribuído para o coração mandar isso para todo esse metabolismo para todas as células do corpo. Se a gente come porcaria, o aparelho, o corpo humano faz tudo isso por nada. O primeiro a sofrer é o trato digestivo. Quando você come alguma coisa que é agressor. Que a gente fala besteirinha, uma coisinha que... Uma das besteirinhas mais frequentemente ingeridas é o álcool, né? A bebida alcoólica, que ela é inflamatória e não existe, Claudete, apesar de muitas teorias sobre alguns benefícios do álcool, não existe comprovação de qualquer benefício. Então, o álcool pode ser utilizado, obviamente, com muita moderação para várias formas de prazer alimentar, mas os estudos que mostraram algum tipo de benefício são controversos. Nada disso está comprovado. Outras coisas muito ruins ao trato digestivo são o sal, que está envolvido inclusive com o câncer do estômago principalmente, e o tabaco, né? O cigarro, ou todos os tipos de fumos. Então, esses três elementos, não existe benefício, qualquer benefício comprovado. Álcool, cigarro... E tabaco. Álcool, tabaco e... Nós falamos o álcool... Nossa, eu também passou, sumiu mas agora. A gente fala... O sal, perdão. O sal. Álcool, sal e tabaco. Isso, álcool, sal e tabaco. Os três... Maiores inimigos. Não existe qualquer benefício no consumo dos três. Obviamente, o sal dá sabor alimentar. Mas o sal... E o açúcar não entra nessa? O açúcar, para o trato digestivo, ele não faz mal. Ele faz mal para o metabolismo humano, né? Mas... O que mais maltrata o aparelho digestivo O que mais maltrata o aparelho digestivo são esses três. Põe de novo aquele mastigando para o doutor explicar. A mastigação que é a primeira fase da digestão.
quando existe a trituração e a mistura do alimento. E é verdade que a gente tem que mastigar bem para não prejudicar o aparelho digestivo? Sem dúvida, quanto mais você mastiga, mais você facilita a mistura dos alimentos e a sua própria digestão. Se você come alimentos inteiros, ele vai chegar no estômago inteiro e o estômago vai ter que fazer o trabalho que a boca não fez. Então, por isso, você vai ter uma digestão mais lenta, você vai sentir mais empachada, você vai sentir um mal-estar maior. O molho também faz isso com a gente? Por exemplo, um molho vermelho, essas coisas que normalmente a gente come, um salgadinho na rua, um pacote de salgadinho, então, amendoim. A gente come muita tranqueira também, né? Então, quanto mais condimentos... Quer dizer, eu não sei você, eu como. Assim. Eu acho que todo mundo, né? Acho que sim. Mas é assim, quanto mais condimentos, quanto mais sal e quanto mais gordura tem no molho, pior esse molho. Se você faz um molho fresco, com uma cebola, com tomate, com outros elementos frescos, ele é menos nocivo. Agora, se você adiciona muitos condimentos, você adiciona sal, que nós comentamos, que é um dos 3 que faz pior ao trato digestivo. E o laticínio também. E se você adiciona gordura, ele faz muito mal. Você vê que a conserva, todo produto em conserva tem muito o quê? Sal. Todas as conservas são feitas com sal. E o sal faz muito mal ao trato digestivo. Então, o senhor não é a favor da pimenta não, né, doutor? A pimenta, para quem não tem qualquer sintoma e come moderadamente, ela é um prazer. Ela se torna um prazer alimentar. Tudo que é exagero, né? Agora, se você come exageradamente ou se você tem sintomas, obviamente ela pode fazer mal. Por quê? Porque ela inflama. Esses efeitos da pimenta são efeitos inflamatórios, né? Até você falou do batom com o lábio. Por que o lábio cresce? Porque ele inflama. Obviamente, se você fizer isso com muito cuidado, muita moderação, você obtém um efeito. Agora, se você faz isso com exagero, você vai obter outro efeito. Não é legal. Leite é uma coisa que dizem que você tem que tomar e aumentou o preço, então é bom parar para pensar, quando você é pequeno, porque depois a gente não precisa mais de leite na vida. E para alguns, ele é muito irritante também, né? Tem gente que fala, eu tenho alergia à lactose, a isso, aquilo. Isso tudo procede, não? Então, é que em torno... Essa alergia alimentar? Em torno de 1/3 da população adulta tem intolerância à lactose. Então, ela tem que, se quiser consumir leite e derivados, porque quando a gente fala em leite, Claudete, a gente fala em um monte de coisas, né? Fala em um monte de queijos e um monte de outros produtos que têm leite. A gente fala em todos os produtos lácteos. Então, algumas pessoas têm mal-estar com isso. Não é uma alergia, é que ela não produz a enzima que digere para ocorrer a adequada absorção. E aí pode ficar com aquela sensação... Ficam com sintomas ruins, tem flatulência, distensão abdominal... Então, deve tomar a lactase, que é a enzima, existe comercialmente, tem na Ultrafarma. Então, você tomar a lactase, que vai facilitar a digestão da lactose, né? E se tem lá, tá mais barato, aproveite. Mandando recado. Agora, doutor Tércio, dizem que às vezes o mau hálito pode vir do estômago. Procede isso também? Então, 90% dos casos de halitose, que é o mau hálito, acontecem na orofaringe, por mudança do pH bucal, por problemas na faringe, acúmulo de bactérias ou até no dente ou nas gengivas. Porque a nossa boca é cheia de bactérias, gente. Repleta de bactérias. Porque é o primeiro contato com o meio externo. Depois de pensar e respirar, o que a gente mais faz é comer. Então, é assim, a gente está sempre colocando alguma coisa na boca. Verdade. E 10% das vezes pode ser relacionado a refluxo. Então, quando existe um problema de retorno dos conteúdos do estômago para o esôfago, isso pode refluir até a boca e causar essa halitose. Tá certo. Vamos para a nossa tela, então, que são as dicas para a saúde do sistema digestivo. O que a gente deve fazer, doutor? Então, primeiro, dormir bem, porque quando você dorme bem, Claudete, você equilibra uma série de hormônios. Você equilibra, por exemplo, a secreção de cortisol. Dormir bem é o quê? Dormir quantas horas ou depende da pessoa? 6 a 8 horas por dia. Mas dormir de verdade, com boa qualidade. Dormir bem significa dormir no escuro, Claudete. Não com a televisão ligada, não com uma tela de computador, celular. Você tem que dormir bem, no silêncio e no escuro. Você consegue, então, equilibrar. E na hora certa também. Não adianta você dormir de dia e ficar acordado à noite. Porque o nosso corpo tem ciclos hormonais.
que devem ser respeitados. Quem trabalha durante a noite, acordado muitas horas, tem mais problemas de saúde do que quem trabalha durante o dia. Comprovado isso. Comprovado. Depois nós falamos cuidados com sal, tabaco e álcool, eu tinha esquecido do sal, né? Mas esses três não existe nenhum benefício. Se você cortar integralmente da sua vida, você vai passar bem. Se você utilizar, sempre algum mal você vai fazer, tá certo? Uma dieta equilibrada, a dieta tem que ser misturas variadas. Você tem que ter sempre, preferencialmente com vegetais. Tudo que tem na terra e não anda. Então, tudo que for vegetal, onde estão os antioxidantes e as fibras. Já vai para a feira com esse pensamento na cabeça. O trato digestivo... Tem na terra, mas não anda. É isso aí. Dá na terra e não... Então, é assim, o trato digestivo ama isso e o corpo também agradece. Fique atentos às mensagens do seu corpo, esses sinais que nós comentamos aí. Pratique atividades físicas sempre, porque ela evita a obesidade, evita a resistência à insulina, equilibra o açúcar, evita Qualquer gordura. atividade. Atividades físicas regulares. Tá. Isso, a atividade física regular é considerada 150 minutos de atividade física distribuído durante a semana. Então, são 5 dias por semana, pelo menos 30 minutos. Tá. Isso é o mínimo. E não esqueça do lazer, que traz equilíbrio físico, mental e espiritual. É importante também? É muito importante. As pessoas que ficam muito tempo sem lazer, depois desenvolvem problemas de sono, problemas de estresse, e tudo isso, obviamente, tem efeitos nocivos também no trato digestivo. A gente tem que equilibrar mesmo tudo, né? É obrigatório. No dia a dia. Qual o seu recado para o nosso público, então, a respeito de doenças que você faz e de transplantes que chega a fazer, porque as pessoas, né, tiveram algum tipo de problema nessa parte do aparelho digestivo? O recado é que as doenças graves ocorrem de grandes desequilíbrios, então a gente tem tentar, através dessas dicas, alcançar o maior equilíbrio possível, fazer exames preventivos, ficar de olho nos alertas que o nosso corpo dá. O nosso corpo, o trato digestivo, conversa com a gente através de sintomas e sempre procurar ser amigo do médico, procurá-lo na hora certa e fazer os exames também na hora certa para ou tratar qualquer problema na fase mais inicial possível. Tá certo, o médico agradece, né? Também, não né? venha já todo ferrado, que é mal. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu conversei com o doutor Tércio Genzini, que é médico hepatologista, gastroenterologista. Um grande beijo